Se dá ou começa a espiritualidade de uma criança? Esta é uma pergunta que queremos responder hoje neste vídeo de uma maneira muito especial. Mas antes disso, é muito bom nós termos uma consciência desta importante missão de ser mãe. Porque ser mãe não é apenas trocar fraldas, aquecer as mamadeiras ou lutar com as papinhas, não é verdade? Isso é apenas o começo de uma grande história, de um grande processo. E é nesse momento que esta nova mãe se dá conta daquilo que é capaz de fazer pelo seu filho. E absolutamente elas têm capacidade de fazer qualquer coisa. Então ser mãe significa mudar a sua vida, seu tempo, seu pensamento. Significa dar todo o seu coração, seu amor para levar os seus filhos adiante e ensiná-los a viver de uma maneira significativa. Ser mãe significa também ter uma razão de ser para o resto da vida. Querer aproveitar e viver o máximo cada momento com os seus filhos. Ter sentimentos contraditórios ao ver os seus filhos crescendo, sentindo alegria, sentindo saudade, tristezas, à medida que avançam ao longo da vida. Quantas apreensões, quantas emoções explodem no coração de uma mãe. Se existe um amor real e sincero, nós podemos ter certeza que este amor é um amor de mãe. Ele é eterno e infinito. Na realidade, a ideia de significar ser mãe significa seguir os passos desses pequenos professorizinhos, que são seus filhos, até que se tornem adultos. Mesmo sem saber, eles nos ensinam a amar incondicionalmente. Então, ser mãe significa nunca ser mais só um pensamento. Uma mulher que se torna mãe, ela sempre pensa por dois, por ela e pelos seus filhos. Uma mãe, ela se sente afortunada porque sabe que eles são os seus maiores tesouros, a maior riqueza, conquista e realização. A maternidade não só traz alegrias, meus queridos, mas também muito choro e aflições. Muitas noites sem dormir, muitas preocupações sem fim e muitas vezes correr atrás dos filhos, inventar mil maneiras de camuflar as verduras e os peixes e suportar e tolerar muitas brigas com paciência, de toda a paciência do mundo, é claro, para poder preservar os filhos de qualquer trauma consequente. Então, Deus preparou um novo tempo. Deus está inaugurando na vida das novas mães, principalmente da nossa igreja, um grande momento de graça, de bênção, de misericórdia. Vejamos alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Salmos 22, 10, parte B, diz que desde o ventre materno és o meu Deus. O livro de Jó 10, 8a, diz que foram as tuas mãos que me formaram. Salmo 139, versículo 16 também diz mais ainda, os teus olhos viram o meu embrião. Deus já nos conhecia desde a nossa formação uterina. Então há uma espiritualidade declarada pela revelação da Palavra de Deus, da existência da criança como personalidade espiritual. A ciência ela tem revelado isso cada vez mais através das descobertas em que dentro do ventre de uma mãe há uma plenitude de desenvolvimentos, tanto dos órgãos vitais como das emoções, dos sentimentos de uma criança e até mesmo do seu inconsciente. E dessa forma aqui podemos perceber que a alma de uma criança também aparece não só apenas nos estudos científicos, mas também na própria Palavra de Deus, que evidencia que ela se torna uma pessoa desde o ser existencial e espiritual, desde a sua forma embrionária. Então é interessante perceber isso, porque as Escrituras revelam que Deus, ele se relacionando com a criança no ventre. Então é possível que a vida sim espiritual
de uma criança comece sim na concepção. Na Bíblia, vemos alguns relatos de alguns bebês que foram consagrados a Deus antes mesmo do seu nascimento. Isso significa que havia uma convicção de que a criança, antes dela se tornar um fato existencial, ela se dava no mundo espiritual. Então, como no caso de crianças que eram separadas exclusivamente para servir e honrar a Deus, num ato de pura fé de seus pais, em favor dessas crianças que estariam para vir. Então, certamente, crianças que foram regadas com muita oração, crianças que foram muito bem esperadas, desejadas durante toda a sua gestação, elas demonstram na sua vida os resultados de tudo isso. O relato de Ana, por exemplo, que consagrou seu filho antes mesmo de seu nascimento, encontra-se no livro de 1 Samuel 1:11, que mostra um relato de maneira muito clara, que ela fez um voto de Deus, um voto a Deus dizendo: mas se me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Note que ela estava orando por uma criança que ainda não tinha existido, mas de fato ela tinha certeza que essa criança, como um ser espiritual, já existia. Vemos que isso se cumpriu na vida de Samuel, pois ele foi um grande homem de Deus. Ventre da criança, desde o ventre, a criança sente que é aceita ou desejada, mas o contrário também. Isso se reflete por toda a sua vida. Alguns estudos de neurologia têm descoberto isso, dessa chamada inconsciência uterina. Então, o início tanto se dá ali. Então, podemos afirmar que também é o início de uma vida espiritual.